Existem vários tipos de tecnologias e nem todos são feitos só de produtos e equipamentos, mas são as tecnologias da inteligência definidas como construtores internalizados nos espaços da memória das pessoas que foram criados pelos homens para avançar no conhecimento e aprender mais. Alguns desses tipos de tecnologias são a linguagem oral, escrita e linguagem digital. Combinadas essas tecnologias da inteligência que chamamos de TICs ou tecnologias da informação e comunicação, que por meio das suas tutorias realizam acesso às veiculações das informações e todas as outras formas de articulação comunicativa no mundo. A TIC, ou tecnologia da informação e comunicação, não deve ser usada como uma máquina para ensinar e aprender, mas como uma ferramenta pedagógica para a criação do ambiente interativo e proporcione ao educando situações, problemas que ele possa investigar, levantar hipóteses, testar, definir e redefinir ideias e construir o seu próprio conhecimento. Então, essas tecnologias têm grande influência sobre o ser humano? Sim, principalmente na sua infância, onde a criança está na fase do conhecimento e aprendizagem, na construção e formação da sua personalidade, não só possui uma opinião formada em sua vida, mas na convivência e como ser humano íntegro dentro dessa sociedade. Para Girardello, que é um dos autores, né? Ele acrescentou em seu livro, em 2010, que as narrativas das TVs funcionam como uma espécie de pré-roteiro para as brincadeiras imaginativas das crianças. Então, através desses programas de TV é que se adapta à realidade de hoje, ou seja, as necessidades atuais e qual é o seu público-alvo. Então, dentre as diversas mudanças destinadas para esse público infantil, está a modernização desses programas, como exemplo, né? Como num determinado equipamento podemos encontrar desenhos, novelas, seriados e até jogos de games para essas crianças, mas de forma onde o entretenimento ele é educacional. Então, por exemplo, também uso de TVs, data shows, computadores, instituem como base tecnológica para a organização e direcionamento do trabalho à educação. Então, as TICs marcaram essa nova fase da educação, permitindo revelar o modelo tradicional de educar, permitindo ao educador, né, transmitir, né, aquilo que era um pouco tradicional, mas de uma forma diferenciada, e permite também ao educando discutir, refletir, questionar e expor as suas ideias, opiniões do seu conhecimento, considerando ele como um centro do seu processo de aprendizagem. Então, todas essas mudanças que estamos vivenciando estão exigindo desse sistema educacional que seja cada vez mais renovado e criativo, para que esses educadores consigam ser pessoas que tragam ali de forma questões, né, a ser atendida a essas exigências de forma ampla e satisfatória, precisam ser revistas e precisam ser incluídas, né, novos processos para essa utilização dessas TICs, porque são importantíssimos e elas precisam fazer parte, sim, desse cotidiano. De acordo até com a autora Kensky, né, de 2003, ela reforça muito bem sobre isso. Esse é um dos grandes desafios para a ação da escola na atualidade. Viabilizar-se como espaço crítico em relação ao uso e à apropriação dessas tecnologias de comunicação e informação. Para a compreensão dessas questões e relevância para a educação, é preciso pensar em uma didática que leve em consideração o tipo e a qualidade da escola que pretende construir, pois uma educação que se transpôs ao uso, né, ou seja, que se prevalece ali como o uso dessas TICs, deve ter como base o ser humano e as múltiplas carências, necessidades que se tem. Então, nesse ambiente escolar, essas tecnologias podem tornar-se atraentes, sim, para esses discentes na relação do ensino-aprendizagem, desafiando a escola a organizar-se ou reorganizar-se em seu modelo de ensino. Essas escolas possuem ainda as dificuldades em se adaptar a esses meios tecnológicos, não são todas, mas ainda existem algumas,
Algumas possuem ali uma falta de infraestrutura, né? De estrutura e infraestrutura. Não possui todos os seus docentes qualificados e direcionados para que os alunos interajam cada vez mais, né? Em muitas situações volta-se a um padrão tradicional de ensino, porque não se adapta a esse tipo de realidade e precisa apresentar para esse aluno não só que ele é um sujeito ativo, mas em algumas situações, como volta essa realidade de um tradicional antigo, passa a ter um entendimento que o aluno ele é um sujeito passivo da sua própria, do seu próprio desenvolvimento. Tá? Então, hoje, nessa atualidade, essas tecnologias encontram-se presentes, sim, em todas as esferas da sociedade, sim, sendo potencial social dentro dessa vida moderna. Mas é importante que os professores, é importante que os gestores estejam sempre alinhados a esse tipo de tecnologia e qual está sendo utilizada de uma forma assertiva e lúdica, né? De forma positiva para o ensinamento dentro da sala de aula, tanto virtual quanto no presencial. Então, o acesso a essas tecnologias nessa atualidade são condições imprescindíveis do cidadão, porque favorece o seu diálogo social, o seu diálogo positivo, o seu diálogo político, a sua afetividade e também a sua forma profissional. O desenvolve cada vez mais dentro do contexto profissional. Então, é na educação infantil que esses usos dessas mídias ajudam sim na hora de atrair a atenção e interação dessas crianças, tornando-se meio interessante de se trabalhar conteúdos por causa do seu poder lúdico, né? Então, essas tecnologias de informação, né, digitais, podemos dizer assim, né, as tecnologias digitais, devem ser usadas com o intuito de desenvolver a aprendizagem de forma assertiva e lúdica, e não só como uma estratégia de transmissão do saber. Então, precisa-se ter ali o uso correto dessas diversas ferramentas tecnológicas, sim, e precisa-se ter tutorias adequadas dentro do contexto das atividades usadas pelos educadores. Dessas tecnologias digitais podem alavancar maior diversibilidade das construções de aprendizagem? Sim, proporcionando motivação, uma melhor assimilação dos conceitos e dos processos que às vezes podem ser um pouco complexos, e eles vão sendo diluídos, né? Eles vão sendo entendidos por todos. E possibilita também assegurar o empenho e o esforço do educando nas suas atividades escolares. Então, o educador, o professor, ele tem que ter um papel importantíssimo em dar sentido no uso dessa tecnologia, criando as possibilidades para os alunos produzirem seu conhecimento. Então, o educador que conecta as tecnologias da informação e comunicação aos métodos ativos, as metodologias ativas de aprendizagem, ele desenvolve sim habilidades também técnicas que vão relacionando aí a forma do domínio com a tecnologia. Isso facilita cada vez mais o trabalho e no formato da educação infantil. Então, articula o domínio com a prática pedagógica e também com as teorias educacionais que auxiliam a reflexão da própria prática e transforma visando as potencialidades pedagógicas das tecnologias digitais na relação da aprendizagem versus construções do conhecimento. O outro autor também muito importante, bastante usual pelo contexto de tecnologia dentro da educação, é o Mercado. Em 2002, ele afirmou, né, ele cita em seu livro, na página 21, que com as novas tecnologias, novas formas de aprender e novas competências são exigidas para realizar o trabalho pedagógico, é assim, né? É assim e é fundamental formar continuamente esse novo professor que vai atuar nesse ambiente telemático em que a tecnologia será um mediador do processo ensino-aprendizagem. Tá? Então, sabemos que toda criança é educada pela mídia, sim, aprende a se informar, conhece outras pessoas, conhece o mundo, conhece a si próprio, ouvindo as pessoas ditarem o contexto, né, de como se vive, como ser feliz,
como a gente pode entender questões também, né? Isso que é importante a gente prestar muita atenção nisso, não só a convivência, mas a questão também de como ser infeliz, né? De às vezes até em algum contexto de como odiar as coisas. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque essa forma ela é muito sedutora. Né? A tecnologia ela é uma forma muito sedutora. Se a gente não tomar muito cuidado, focar na questão, principalmente para as questões educacionais e aquilo que é importante a criança ter de conhecimento e focar dentro desse contexto, acaba se abrindo um mundo muito grande e acaba saindo um pouco da realidade. Tá? Então, já existem sim escolas, o uso dessas mídias, podemos dizer assim, nesses meios de multimídias, em aulas que passaram a sair de um processo tradicional, né, como louças digitais, computadores com internet, a distribuição de notebooks, tanto para os professores quanto para as crianças, principalmente dentro dos primeiros anos do ensino escolar e facilitando cada vez mais esse tipo de trabalho. Então, existem casos de sucesso na utilização dessas tecnologias dentro da sala de aula? Sim, né? Como aliados no processo do ensino-aprendizagem, como tem a realidade aí que foi utilizada do filme, né? Da tecnologia, o uso das tecnologias dentro da educação, né? Que é um vídeo utilizado pelo Estado da Arte, né? Um dos vídeos específicos, e fala muito bem sobre isso. Fala em duas situações diferentes, né? Em uma situação de crianças que são portadoras, que são PCDs, né? Que tem-se ali um processo da inclusão social também, mas a inclusão digital no contexto de uma realidade escolar, onde temos ali pessoas que têm uma condição não tão favorável, né? Não tem um contato direto dentro de casa, mas a possibilidade que se tem, e os professores também fazendo esse tipo de trabalho assertivo dentro da própria escola e trazendo essa possibilidade, né? Então, isso são casos de sucessos dentro dessa realidade da utilização da tecnologia, né? Então, isso favorece muito a criança, mantém esse contato frequente com esses instrumentos, e a escola deve aproveitar esse momento, principalmente dentro da realidade, dentro do processo inicial da educação infantil. Então, nunca utilizar essas novas tecnologias, né, as tecnologias digitais, como um passatempo, né, só uma forma de passatempo, mas sim uma forma de inovar e sempre ter ali uma forma de mudança construtiva. Né? Ainda trazendo a questão da educação infantil para esse mundo contemporâneo, a gente pode realmente também ressaltar que o uso dessas novas tecnologias devem considerar que essas crianças, apesar de pouca idade, já estão expostas aí a essas tecnologias e necessitam, sim, entre aspas, né, dominá-las de uma forma positiva, né, para interagir com seu meio social, e a escola não pode ficar à margem desse processo, ou seja, deixar isso de lado. É uma forma de interação. Então, a gente entende que existem vários tipos de ferramentas que são usuais hoje, né? Algumas sugestões, por exemplo. Existe aí a cultura maker, né? Exibição de filmes, vídeos curtos de duração, que são os áudios visuais, leituras online com flipbooks, e-books, livros digitais, ferramentas digitais, tanto para contextos de avaliações online, que a gente pode considerar, por exemplo, uma ferramenta bastante usual hoje, que é o Kahoot, tem o Matific, que é usado, né, e foi projetado pela empresa Somos Educação, as próprias redes sociais, né, que a gente tem aí o WhatsApp, o Facebook, TikTok, Instagram, de uma forma positiva, assertiva e lúdica para o formato da educação, né, o formato educacional. Temos as atividades com jogos e animações que a gente chama de gamifications ou gamificações, né? Atividades interativas com jogos e animações com a gamificação. Existem os murais virtuais e entre outras avaliações online também que podem ser usadas pelos próprios professores de uma forma interativa com os alunos no formato virtual.
o Google Forms, existem lá o Microsoft Forms, né? Existe o AVA, que é um sistema hoje bastante usual, né, de avaliações, né? Sistema AVA, usado bastante em faculdades também, enfim. Mas a questão toda é o quê? É a demonstração de uma ferramenta tecnológica que pode ser usada para esse desenvolvimento e aprendizagem do aluno dentro do ambiente presencial também, mas focado aqui na realidade. Vou introduzir nessa ferramenta, vou explicar para vocês dentro do ambiente virtual, como por exemplo, a utilização da ferramenta Kahoot para educação infantil, reforçando um conteúdo, por exemplo, sendo aplicado por um professor numa sala de aula, tá? Então, eu vou apresentar isso para vocês, ok? E fazendo um fechamento aqui, né, da importância desses estudos dentro dessa atualidade, focado dentro da educação infantil. Então, a escola, ela deve desenvolver os conhecimentos, capacidades e qualidades para exercício autônomo, consciente e crítico da cidadania, ou seja, do cidadão, né, das pessoas, né, da criança, podemos considerar aqui como foco principal do estudo, né? Diante desse cenário que ele é econômico, ele é social, ele é político e também usa muito a tecnologia. Então, a gente deve valorizar a condição do aluno, né? Como professores, né, a gente precisa considerar a posição, essa condição do aluno em seu contexto social, considerar que as tecnologias digitais podem sim facilitar e cooperar com esse ensino na educação, principalmente focada aqui em educação infantil, levando em consideração que o aprendizado da criança é parte do seu universo desde o seu nascimento, ou seja, desde cedo já se estabelece ali uma formação de conceitos e cabe ali mediar, né, o professor, né, cabe ele mediar esse aprendizado significativo, lúdico e assertivo. Então, os docentes podem inserir ferramentas tecnológicas, sim, mas de acordo com as necessidades e as dos discentes, né? De acordo com essas necessidades e as dos discentes. Ou seja, pensando ali aumentar, né, essas estratégias para que possam interagir e contextualizar as suas experiências vividas em ambientes familiares e trabalhadas dentro da própria escola. Então, nessa situação, as tecnologias digitais se apresentam a esses docentes como um suporte à colaboração de forma assertiva e efetiva na aprendizagem da educação infantil. A tecnologia ela deve ser percebida como aliada desses docentes, dos gestores e também das próprias famílias em contato direto com essas crianças, pois vai acrescentar, vai alargar, né, vai acrescentar essa capacidade de entender esse mundo e da própria sociedade que ele vive. Esse ambiente da educação infantil não pode fazer, né, não se pode fazer aí com que as crianças percam contato com a tecnologia. Sim, precisa ser introduzido de uma forma objetiva e clara, mas esse relacionamento deve ser encorajado, deve ser planejado de forma que ela colabore com o processo educacional, tá? De acordo lá com os estudos que foram desenvolvidos em 2016, né, pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil, foram argumentados ali que saber utilizar as tecnologias como mediadoras dos processos educacionais permite aprimorar os ensinamentos e os propósitos reais de aprendizagem, principalmente na tentativa de você tentar modificar ou transformar uma realidade de uma aula tradicional, né? Então, o uso dessas tecnologias vem aumentando em ambientes escolares? Sim, né? Mais da metade hoje das escolas brasileiras, conforme eu citei lá no início, já são utilizadas, né, ou seja, já utilizam, né, esses recursos tecnológicos para aprendizagem, conforme foi feita em uma pesquisa da tecnologia de informação e comunicação focado na área da educação em 2013, que foi desenvolvido pela CETIC.br, né, que é um centro regional de estudos para desenvolvimento da sociedade e informação. Então, a sua utilização favorece muito o desenvolvimento das crianças nos aspectos de organização, construção do pensamento, oportuniza interesses por variadas áreas e contribui para a formação das habilidades, favorecendo sempre o aprendizado de uma forma geral.
Vamos à demonstração da ferramenta Kahoot. Aqui eu já tenho a minha tela aberta. Aqui você pode disponibilizar jogos, né, disponíveis que já ficam públicos. Aqui você pode criar e você pode organizar outro tipo de informação dentro do Kahoot também. O meu aqui já tem um disponível, Mestre da Matemática. Eu abro a tela, identifico aqui em resumo o número do PIN do jogo ou disponibilizo a cópia da URL para os alunos, através do WhatsApp, ou posso fazer também por meios de compartilhamento da tela, disponibilizando para eles fazerem o jogo também online. Então, vamos copiar aqui o código e entrar na tela. Só que aqui eu vou ter que abrir uma nova tela, escrevendo Kahoot, aonde o aluno vai ter que entrar nessa tela aqui, pedindo o PIN. Aqui eu vou colar e inserir. Automaticamente vai abrir o joguinho, só que antes ele precisa inserir o seu nome. Então aqui eu vou colocar um nome fictício. E aqui vamos iniciar o jogo.